Nós estamos no último capítulo do livro de 1 Coríntios. E eu achei super apropriado, né, colocar no final do estudo de hoje, eu coloquei o credo, porque não sei se todas vocês são familiarizadas com ele. Eu cresci numa igreja presbiteriana, e na igreja presbiteriana, aos 12 anos, a gente tem que fazer a profissão de fé. Então, você vai diante da igreja e reconhece a sua fé, né? Aí a gente tem que decorar o credo, né? Que é exatamente isso. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, assim, é toda a história, né, do plano perfeito de Deus para a humanidade. Está resumido aí. Eu sei que na Igreja Batista isso não acontece, eles não é que eles não acreditam, acreditam, mas eles não aprendem como eu aprendi, como a Igreja Católica. Também não sei se todo mundo na Igreja Católica memoriza isso, né? Mas eu achei muito apropriado colocar aqui, chegou aniversariante. Achei apropriado a gente colocar aqui hoje, para quem ainda não tinha conhecimento, né, para poder ter aí escrito, quando quiser ter voltar lá e estudar um pouquinho. Coloquei uns pontos de curiosidade, né, que realmente não foi escrito pelos apóstolos, foram anos depois dos apóstolos que ele foi escrito. E também então, depois, se vocês quiserem voltar, mas eu achei que foi muito apropriado a mensagem da Beth semana passada, porque tem tudo a ver com tudo que a gente tem lido, né? Paulo se esmera em fazer com que a igreja de Corinto tenha na sua mente a morte, a ressurreição, a importância desses dois fatos, né? É engraçado que depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos, e Paulo, e Timóteo, e Pedro, os outros que continuaram com o evangelho, eles não se referiam tanto ao nascimento de Jesus, ou tanto os milagres de Jesus, mas para eles o ponto culminante era a morte e a ressurreição, né? Aqueles dois fatos foi a culminação da promessa de Deus para os judeus e para nós, os gentios, né? Então, a gente tinha acabado de estudar o capítulo 15, onde o tema havia sido exatamente isso, né? A ressurreição dos mortos. Tanto a ressurreição de Jesus, que ele tinha falado, porque ali haviam pessoas chegando falando assim: não existiu a ressurreição dos mortos, não existe, ou Jesus não ressuscitou, ou Jesus ressuscitou, mas nós não vamos ressuscitar. Então, Paulo deixou muito claro que, na eternidade, a corrupção não vai entrar, né? Não corrupção legal, a corrupção de um corpo que se deteriora. Lá no céu, tudo tem que ser sobrenatural, incorruptível. Então, nós, se por acaso estivermos vivos quando Jesus voltar, né, para buscar a gente nos ares, esse corpo vai ter que ser transformado por um corpo sobrenatural e incorruptível, porque esse corpo que se corrói não vai poder ir para o céu. Foi isso que Paulo quis dizer no capítulo 15, né? Que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Vamos ler o que ele falou aqui. Capítulo 15. Ele repetiu isso tantas vezes nesse capítulo, mas tantas vezes que ficou até chato, mas é isso aí. Então, ele fala assim: porque é necessário, no versículo 53 do capítulo 15 de 1 Coríntios, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o mortal se revestir de imortalidade,
Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Enquanto nós tivermos esse corpo corruptível, a gente está sujeito à morte. Mas depois da ressurreição, para a eternidade, não vai existir mais morte. Jesus, depois que ele ressuscitou, não morreu de novo. Lázaro morreu de novo, né? Porque Lázaro recebeu um corpo físico normal outra vez. Mas Jesus recebeu o corpo espiritual. Tinha forma, mas não se corrompia. Tá bom? Então, isso é muito importante a gente entender isso, tá, gente? Que realmente no céu, né, não vai existir corruptibilidade. Então, todas as pessoas que já subiram para o céu ou que ainda vão subir, lembra que na lição, se vocês tiverem aí o papelzinho ainda, a gente deu o exemplo da sementinha, né? E na própria Bíblia fala, a sementinha, para brotar, ela tem que ser enterradinha na terra e depois ela vai brotar. E nem sempre o que a árvore produz é igual à semente, é diferente. E é a mesma coisa, o corpo, quando morre fisicamente e é colocado ali na terra, simbolicamente, né? Porque hoje em dia quase ninguém vai para debaixo da terra, quando ele nasce para a eternidade, é um corpo glorificado. Gente, eu acho que a gente vai, quando a gente chegar lá no céu, pensa no melhor ano que você viveu, naquela que você era mais bonita, magrinha, elegante, né? Tudo no lugar, sem dor, tudo perfeito. Vai ser assim. Eu acho que vai ser o nosso melhor. Deus vai dar isso para a gente, para viver eternamente desse jeito. Não, vai ser bom demais. Estou super feliz. Então, é aquela coisa, a gente até tinha comentado sobre isso, né? Sobre a salvação, e a Beth falou sobre isso de novo, que é aquela certeza que a gente tem de que quando eu aceito Jesus, quando eu confesso com a minha boca, né? Ela falou exatamente isso. Quem não estava aqui semana passada e quiser escutar, está lá no YouTube já. Então, assim, com a nossa boca a gente confessa e a gente recebe esse presente de Deus, né? E depois disso, então eu vou ficar perfeito. Não, porque nós estamos aqui nessa terra imperfeita, no nosso corpo ainda é imperfeito, a nossa mente ainda está em influência de Satanás. Lembra que ela falou por que a gente confessa? Porque Deus conhece, Deus vê dentro da nossa mente. Satanás não vê. Então, quando eu confesso, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Santo, eu estou confessando para Satanás escutar, para ele saber em quem eu creio. Porque ele pode influenciar a minha mente, mas ele não lê a minha mente, ele não é onisciente. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Satanás, ele é onipresente, ele está em todo lugar, né? Mas ele não é onisciente, ele não entra na nossa mente. E isso está na Bíblia, depois nós podemos procurar. Ele vai entrar para nos influenciar. Por isso, é importante quando a gente ora, quando você está orando por alguém, ou por enfermidade, ou para uma libertação, é importante a gente falar alto, para ele escutar e sair de perto. Porque Deus escuta, o Espírito Santo estão todos dentro da nossa mente, do nosso coração, mas Satanás precisa escutar. Por isso que a Bíblia diz, se com nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e no coração crermos, a gente vai ser salvo. Então, é importante a gente confessar. E aqui diz em Romanos 8, Paulo já dizia, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que é isso? Então, não vou pecar mais? Não. Ela nos liberta da culpa, porque o Satanás é um maestro em fazer a gente fazer as coisas erradas, nos instigar a pecar, e aí, uma vez que a gente pecou, o que ele vem? Viu? Você viu como é que você é ruim? Viu como é que você é pecador? E ele vem acusar, porque a gente fez exatamente o que ele falou para a gente fazer. Esse é o trabalho de Satanás. E o trabalho do Espírito Santo em nós, através do sangue de Jesus,
é de purificar quando nós confessarmos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele sabe, Jesus sabe, ele andou aqui, ele sabe as dificuldades que a gente vai enfrentar, ele passou por todas. E ele sabe que é difícil, né? Por isso, ele está disposto a nos perdoar, se a gente chegar diante dele com humildade e pedir esse perdão, né? O seguidor de Jesus, eu achei importante colocar aqui, o seguidor de Jesus não se torna uma pessoa perfeita, tá? Mas quando a gente tem um encontro, eu já falei isso várias vezes, a nossa vida, quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida não é mais a mesma. Várias vezes as pessoas que Jesus encontrou, ou ele diz, os seus pecados estão perdoados, ou ele diz, vai e não peques mais. Nem sempre. A doença que Jesus curou estava relacionada a pecado. Né? Teve um cego que eles perguntaram, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse assim? Nem ele, nem seus pais. Foi para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Foi para que ele, nesse dia aqui, me encontrasse, para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, Deus se manifesta através até das coisas ruins que acontecem com as pessoas. Deus pode ser glorificado e manifestado. Né? Então, quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente estava indo por um caminho, a gente dá a volta e muda de caminho. Tá? A gente não pode. Tem muita gente que vai com um pezinho lá, um pezinho aqui, né? Um pezinho no céu, um pezinho no inferno. Ah, não, mas eu gosto, né, de ir ali fazer aquilo. Ah, não, mas domingo eu vou na igreja. Ah, não, mas durante a semana... A gente precisa saber de que time a gente é. A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente vai amar um e desagradar o outro, ou o contrário. Então, quando a gente serve a Deus, a gente tem que servir a Deus. Né? Ou não importa onde a gente estiver. Não quer dizer que eu tenho que me isolar, né? Ficar só no meio de santos. Não, se fosse assim, para que a gente ia pregar o evangelho? A gente tem que ser luz do mundo, sal da terra, a gente tem que dar o gostinho, né? Mas a gente não pode participar de tudo, não pode concordar com tudo, não pode aceitar tudo. Né? A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se ontem tinha coisas que estavam erradas, que ele não aprova, hoje ele não vai aprovar também. Então, a cultura pode mudar, mas os valores da Bíblia, os valores relacionados à santidade de Deus, não vão mudar nunca. Pode mudar tudo em volta. E aí vai ser quando as coisas começarem a mudar demais e o mal começar a prevalecer, né? Vai acontecer como aconteceu em Sodoma e Gomorra, ou na Arca de Noé, né? Deus vai falar, pronto, chega, já está demais da conta, já não pode mais assim. Né? E aí vai ser o tempo que ele vai levar os santos para viver com ele para sempre. Então, aqui a gente vai no capítulo 16, a gente vai ver que Paulo está fazendo a despedida na carta de Coríntios, para a igreja de Coríntios. Então, tem alguns pontos simples, né? Esse capítulo não foi um capítulo muito cheio de complicações, não. É bem simples. Você vê que a carta dele, né, ele começa com a saudação e termina que Deus te abençoe, que a paz de Deus esteja com vocês. Né? Então, ele continua aqui respondendo as perguntas. E hoje a gente vai ver quem que trouxe as perguntas, né? Quem é que levou as perguntas da igreja de Corinto, os problemas para Paulo, e Paulo está mandando de volta a carta com as respostas por essas mesmas pessoas. Então, vamos ler aqui uns versículos de 1 a 4. Aí, aqui ele está falando que era para eles fazerem uma coleta. Né? Então, a gente já viu isso lá em Atos, mas vamos ler. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas
para levarem as vossas dádivas para Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convenier, eu também vou. Então, o que estava acontecendo aqui? Paulo havia ensinado, a gente viu isso lá em Atos, que Paulo havia ensinado as pessoas a ajudarem ao próximo, né? Então, tinha a igreja de Jerusalém, se vocês olham, não na Bíblia, mas em livros de história, né, do século 70 depois de Cristo, ou 50, por muitos anos, Jerusalém esteve oprimida e dominado pelos romanos. E a cidade foi queimada, eles passaram muita fome, muita necessidade, teve pestes que aconteceram lá. Então, eles necessitavam da ajuda. E Paulo, como era um judeu, e como era uma pessoa que amava a Deus e sabia da necessidade de ajudar o próximo, onde ele pregava o evangelho, ele fazia uma coleta para ajudar a igreja de Jerusalém. Acho que ele se sentia assim como que a maioria dos apóstolos continuavam em Jerusalém. Eu acho que ele devia se sentir como aquela era a mãe, né? Aquela que tinha gerado as igrejas dos gentios. Então ele sentia na responsabilidade de ajudar financeiramente aqueles irmãos que estavam passando por grande necessidade. E a gente já tinha visto lá em Atos 11 e em Romanos 15, quando Paulo fez coleta para levar para Jerusalém. Ele mesmo foi levar essas coletas para Jerusalém antes. E mais para frente a gente vai ver Paulo dizendo também da necessidade que era de ajudar a esses missionários, a essas pessoas que estavam levando a mensagem. Muitos deles, Paulo era um, que não tinha uma casa. Ele não tinha uma casa que ele falava, eu vou para a minha casa. Não, ele ficava passando pela casa do povo, dormia aqui, ali, na cadeia, muitas vezes. Passou grande parte da vida dele na cadeia, né, de onde ele escreveu várias das cartas. Então, ele estava ensinando para as igrejas cristãs, naquele tempo, como era importante apoiar. Ele fala de suportar, né, em termos de dar suporte, financeiramente, de ajudar para que eles tivessem comida, ou tivessem uma roupa, ou umas necessidades supridas. E eu acho que interessante também que Paulo queria que eles fizessem essa coleta todas as vezes que eles se encontrassem. Então, aqui fala no primeiro dia da semana, não é? O primeiro dia da semana é domingo. Então, a gente já falou sobre isso, que depois da ressurreição de Jesus, os cristãos começaram a se reunir. Em vez do modo judeu, que era no sábado, os cristãos que celebravam a ressurreição começaram a se reunir no domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, aqui ele fala que põe à parte, no primeiro dia de cada semana, cada um traga o que pode. Não era para ninguém falar o que estava dando, não era para fazer alarde com as moedinhas caindo. Cada um contribui com o que está no seu coração. Né? É assim que até hoje. Né? Cada um contribui segundo a sua capacidade. Às vezes, Deus nos cobra, Deus pede para a gente dar um pouquinho mais daquilo que a gente está acostumado. Né? Às vezes, a gente dá uma revoltadinha, né? Mas quando você escuta aquela voz forte, ajuda, faz. Não tem como negar. Né? Não tem como deixar de ouvir a voz de Deus. Às vezes as pessoas falam, não, mas se eu der, porque na igreja aqui já tiveram, desde que eu estou lá, já foram várias campanhas para expandir, para construir outros templos, né? Porque quando essa igreja daqui que eu vou, teve que construir a parte nova, que foi um projeto gigantesco, depois a gente construiu a da 1463. Então, tudo isso requer o quê? Requer um esforço dos membros. Né? A gente está investindo, não num prédio, eu estou investindo na obra de Deus. A igreja do 1463 vai fazer 10 anos que foi construída. Quando a gente ganhou o lote lá, eu fui visitar, eu falei, gente, mas não tem nada aqui. Não tem nada. Para que vai fazer uma igreja no meio do mato? Já a igreja está super lotada, porque aquilo foi um boom, explodiu de uma maneira. Então, assim,
a gente está sendo participante do ministério, participante da obra de Deus. Então, às vezes, a gente fala assim, não, tem que ser um missionário, tem que ser um pastor para ser servo de Deus. Não, Deus usa cada um no seu lugar. E se a minha participação vai ser doando para alguém ir lá numa missão, né? A gente, às vezes, vê as crianças, os jovens que precisam de ajuda para ir num mission trip. Né? Se a minha participação é ajudando alguém a ir levar o evangelho para um lugar onde eu não posso, né? Essa semana, o casal que trabalha com esses... Vocês lembram da história que eu contei, né? Do JT, que Deus colocou aquele povo, a resposta da oração naquela noite, e na quinta-feira passada eles estiveram aqui em casa. E, assim, eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu fico tão com vergonha, porque eu não consigo me ver fazendo esse trabalho. Duas senhorinhas de quase 70 anos, que vão para esses raves, passam 3 noites acordadas, ali abraçando aqueles jovens, limpando o vômito, chamando a ambulância se tem alguém com overdose. E, assim, sabe, eu fiquei com uma vergonha tão grande, uma vergonha que eu fico aqui no meu cantinho, debaixo desse teto, super confortável, né? E não tenho nem o desejo de participar numa coisa assim. Eu falei, Deus, agora eu posso participar ajudando financeiramente. Eles, assim, totalmente, o governo não ajuda, é tudo de ofertas. E elas, tipo a Joia, assim, eles levam... o trailer deles, né, o RV, e eles fazem café da manhã para os meninos, tem remédio para os meninos que estão passando mal. Então, assim, é um ministério maravilhoso. Então, eu falei, Deus, eu não consigo me ver lá, mas se o Senhor tem isso para mim um dia, transforma o meu coração, sabe? Eu não quero dizer que eu nunca vou. Eu quero que o Senhor transforme esse coração duro que está aqui, acomodado, né, no conforto. Se o Senhor tem um tipo de trabalho assim para mim, eu não vou falar que eu não quero ir. Eu estou nas tuas mãos, né? Mas enquanto eu não vou, eu posso ajudar financeiramente, eu posso orar por eles, eu posso orar por cada mãe que está indo ali, cada avó que está indo ali, se sacrificando, né, para ir levar uma mensagem de Jesus para uns jovens que estão tão perdidos. Né? Eles estão atrás de amor, atrás de aceitação, atrás de paz, onde eles só vão encontrar desastre, infelizmente. Né? Então, a gente tem que se despegar, a gente tem que ser, sabe, está disposto. Às vezes, lá em Provérbios diz assim, ai quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm, né? Tem gente que está tão preocupada que no dia de amanhã, não, se eu der, eu não vou ter. Né? Outros retêm o que deveriam e caem na pobreza. Né? Então, isso quer dizer o quê? Aqui, lá na Bíblia está falando, o generoso prosperará, quem der alívio aos outros, alívio receberá. Né? Então, isso... E, às vezes, a gente pensa que então eu vou ganhar mais dinheiro. Não. Eu falo para o Dima, às vezes, com relação ao dízimo, né? Graças a Deus, hoje ele é bem mais quebrantado com relação ao dízimo, mas eu falo, não é que você vai ganhar mais dinheiro, é que Deus vai abençoar de um modo geral. Né? Eu penso assim, o carro vai estragar menos, o pneu não vai estourar tanto, ou a grama não vai estragar. Deus vai derramar a bênção dele de alguma maneira, eu não sei como, ele que sabe, ele que vai escolher como é que ele vai querer abençoar, mas se eu sou fiel, ele vai permanecer fiel. Isso eu tenho certeza absoluta. Né? Então, o nosso coração deve estar aberto para doar, para participar, para se envolver, para ser generoso com as pessoas que precisam. Achei interessante isso aqui. Ninguém pensa que um agricultor está desperdiçando os grãos quando joga vai com a mão cheia e vai jogando os grãos, vai jogando. Ninguém está achando que ele está desperdiçando. Ele não sabe quantos ali que vão produzir. Né? Mas ele está lançando a mão no arado, está lançando os grãos. E eu acho interessante, não sei se vocês já repararam, que a maioria das organizações filantrópicas do mundo são cristãs. Uhum. Né? Você vê que na hora que
tem um ataque aí, quem vai primeiro? Red Cross, Samaritan Purses, que é essa organização do Billy Graham. Onde tiver um desastre, eles estão aí, com alimento, com médico. Eles levam... Eu lembro que, na época do Covid, eles tinham um navio que eles iam levando para os lugares para atender as pessoas com Covid. Tem um terremoto, eles estavam lá na Turquia, né, ajudando. Então, assim, por quê? Porque eles são mais generosos? Não, porque eles estão fazendo para Deus. Eles estão fazendo, cumprindo uma ordem de Deus que está aqui na palavra dele, né? A igreja primitiva, vocês lembram lá, quando a gente estudou em Atos, que ninguém tinha necessidade, tudo era comum, eles dividiam tudo, né? Naquele tempo, ainda era até um pouco radical, né? Eles vendiam tudo e traziam, né? Não era que os apóstolos tinham pedido isso, eles que sentiam no coração o desejo de fazer isso, né? Vamos continuar no versículo 5 ao 9. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo que passe o inverno aí. Então, Paulo queria ir para visitar os coríntios. Ele estava em Éfeso, planejando ir visitá-los. Ele acho que não chegou a fazer essa visita longa que ele queria, porque as coisas complicaram. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Eu lembro que a minha avó sempre, toda vez que eu falava assim, porque mês que vem eu vou não sei aonde, ela, se Deus quiser. Sempre ela fazia eu lembrar, se Deus quiser, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Então, ele estava em Éfeso, nesse momento aqui que ele estava escrevendo, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Paulo sempre estava enfrentando oposição no seu trabalho e ele não desanimava, ele não entregava os pontos. Se vocês quiserem lembrar um pouquinho mais desse contexto, Paulo tinha chegado a Corinto em Atos 18. Então, vocês vão lá e leem como que foi quando ele chegou lá, foi lá que ele encontrou com Áquila e Priscila, né? Eles vão ser mencionados aqui daqui a pouquinho, e ele estava querendo continuar suas viagens missionárias. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Então, eu vou colocar aqui para vocês onde foi que se referia, para vocês voltarem lá, porque não dá para mim voltar e relembrar tudo, tá bom? Aí vem os conselhos que ele está dando para a igreja. Se Timóteo, lembra de Timóteo, que era um rapaz jovem, que acompanhou a Paulo, ele era bem jovem, devia ser um adolescente, e Paulo estava preocupado de mandar ele para Corinto sozinho, e o pessoal não tratar ele bem, porque lembra que com Paulo eles recusaram um pouquinho, né? Eles ficavam julgando Paulo. Lembra que teve aquele negócio, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem. Então, assim, Paulo queria que eles tratassem bem a Timóteo. Então, ele fala, e se Timóteo for, vede que ele seja recebido, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também trabalho. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Então, Paulo queria que eles recebessem a Timóteo. Timóteo estava sendo instruído por Paulo. Eu vou pegar uma outra tradução, porque essa tradução aqui está meio difícil de ler. Estou ficando mais acostumada com as traduções mais modernas, não queria, não. Mas, às vezes, é mais fácil de entender. Essa daqui. Opa. Em português. Bom, então, no 10. Então, se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês.
pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Então, não tratem ele mal, sejam gentis com ele, né? Carinhosos com ele. Então, aí ele continua. Não deixe que ninguém o despreze, pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá. Então, Paulo queria que Timóteo voltasse para ele. Timóteo era tipo assim, um ajudador de Paulo. Ele ajudava a escrever as cartas, ele ajudava a cuidar das coisas de Paulo. Aí ele fala de Apolo também. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que ele vá visitar vocês, mas ele acha que não deve ir agora. Então, aqui a gente vê que Apolo, Tiago, Apolo, Paulo e os outros apóstolos, cada um tinha uma missão diferente. Apesar de Paulo querer que Apolo fosse lá, Apolo também tinha os seus chamados, né? E Apolo falou: não, para lá eu não quero ir agora. Então Paulo falou: bom, eu queria que ele fosse, mas ele não quer ir, então tudo bem. Na próxima vez ele irá, né? Aí ele continua: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Olha só os conselhos que Paulo está dando, né? Os cristãos devem ser como soldados, fortes, em guarda. Gente, achei tão bom, domingo na igreja, o pastor agora está pregando sobre Salmos. E domingo, ele pregou, lembra daquele Salmo 11, que eu li no dia 11 de janeiro? Que eu queria deixar uma mensagem para vocês, e Deus me deu aquele Salmo 11, assim, bem oportuno, né? E ele estava pregando sobre isso, e ele estava falando quão oportuno a mensagem desse salmo é para os dias que a gente está vivendo aqui, né? A gente não pode se retratar, a gente tem que avançar, nós estamos numa batalha, é uma batalha espiritual. E se a gente ficar com medo, se a gente ficar se escondendo, né? Ah, não, eu não vou falar nada, não, porque eu não quero confusão, né? A maioria das pessoas está sendo assim hoje em dia. Eu não quero confusão. Eu também não quero confusão, mas também aceitar as coisas que Deus reprova, eu não vou, né? Eu não tenho que também ofender as pessoas, eu tenho visto muito isso na social media, né? Muitos cristãos que vão com essa atacando as pessoas, não é assim. Jesus não fez assim, né? Jesus ele foi com humildade, com amor, né? Com mansidão, e é assim que Deus quer que a gente viva, né? Eu tenho uma experiência minha, e assim, um casal de gay está morando aqui, umas 3 casas embaixo, são 2 homens, e ano passado adotaram um nenenzinho, com o esperma de um deles, eu acho. E aí tem umas vizinhas, ai, que não sei o quê, que bom, e vai lá. E eu não vou, sabe? Eu não quero um relacionamento com eles. Por quê? Primeiro, se eu chegar lá toda sorridente, isso significa que estou de acordo com o seu estilo de vida, né? Se eu encontrar, por exemplo, teve Halloween, converso, oi, tudo bem, mas não vou convidar na minha casa, a não ser para assistir o estudo bíblico, aí eu convido. Mas para uma vida social, eu não quero. Por quê? Porque isso não está certo. Diante da palavra de Deus, isso é pecado. Agora, não sou contra o estilo de vida deles. Eu não posso chegar lá e ficar na porta da casa deles gritando: vocês são pecadores, vocês vão para o inferno. Não vou fazer isso, né? Porque eu acho que Jesus Cristo veio para eles também, né? Para eles, para pessoas como eu e como eles. Então, eles são pessoas especiais, são amadas por Deus, eu tenho certeza disso. E se Deus quiser me usar para levar a mensagem do Evangelho, eu estou disposta. Agora, eu não vou sentar numa mesa em volta, passar uma noite toda feliz, jantando, contando a história. Agora a mulher já está grávida outra vez com outra criança. Que tipo de criança vai ser essas crianças? Imagina a confusão, né, na cabecinha dessas crianças que estão crescendo numa família assim, né? Eu fico muito triste, mas
não vou reprovar, não vou... É a minha maneira de pensar de acordo com a palavra de Deus, né? Então, isso aí, eu não vou abrir mão do que a Bíblia ensina sobre esse tipo de relacionamento. Esse é só um simples exemplo, tá, gente? Então, a gente é soldado, nós temos que estar preparados para a guerra, não importa a hora, sempre, né? Jesus mandou a gente vigiar. Mateus 24, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração do Pai Nosso, né, também fala sobre isso. Mateus 24, vamos ver o que fala. 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, aqui é vigiar para uma coisa boa, né? Vigiar e fica esperando, porque a volta de Jesus é certa. A gente não sabe quando, mas ele volta. Marcos 13, deixa eu ver se fala também da volta de Jesus. Marcos 13, 37. Fala... Aqui está falando sobre a parábola da figueira, para a exortação à vigilância, né? Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela manhã, porque vindo ele inesperadamente, para que ele não te ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Também faz relação à volta de Jesus, né? Que ninguém sabe, nem Jesus sabe, só Deus. Nem Jesus sabe o dia marcado da volta dele aqui, né? A Bíblia diz que só o Pai sabe esse dia. Então, quando alguém aí nesse mundo começar a falar, não, porque o fim do mundo está chegando, vai ser dia tal, se nem Jesus sabe, como é que um mortal vai saber? Né? É pura abobrinha. Paulo advertiu os cristãos a permanecerem firmes em sua liberdade em Jesus. Né? A gente tem liberdade em Jesus, mas a nossa liberdade tem que ser aquela liberdade que conhece o desejo do Pai, que conhece a palavra de Deus, que conhece o que magoa o coração de Deus. Sabe, eu fico pensando assim, nós somos de uma geração que nos importávamos em magoar os nossos pais, né? Que a gente não queria causar tristeza para os pais, a gente não queria decepcionar, né? E a mesma coisa com o nosso Pai do céu. A gente não quer decepcionar o nosso Pai. Então, a nossa liberdade termina onde a gente sabe que, se fizer aquela outra coisa, a gente vai ofender o coração do Pai. E a gente não quer isso, né? A unidade cristã, Filipenses 1, 27. Vamos ver, Filipenses também é outra carta de Paulo. Ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo a ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Então, aqui ele está falando que é a unidade cristã, que a gente precisa estar unido, né? No próprio Senhor Jesus Cristo, Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos e amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, Paulo encoraja, a gente vai ver no final dessa carta também, que ele quer que aqueles irmãos não se deixem levar pelas doutrinas falsas, que eles permaneçam firmes na palavra de Deus, como aquele soldado que conhece o seu capitão, que conhece o seu senhor, né, e que está preparado para aquela batalha. Os cristãos são instruídos a serem fortes. A Bíblia, eu já falei para vocês um pouco tempo atrás, tem 365 vezes, fala, não tenha medo. Não tenha medo. 365 vezes, um para cada dia do ano. Então, a gente não precisa ter medo, porque nós temos do nosso lado o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Toda vigilância, toda perseverança, toda bravura e toda força que os cristãos
podem mostrar não significam nada sem amor. Então, tudo isso aqui que Paulo está dizendo, ele vai voltar a falar na importância do amor. Lembra lá nos dons espirituais? Tudo. Tem muitos dons de língua, de profecia, de ensino, disso, daquilo, e mil coisas. Mas sem amor, tudo está jogado por terra. Porque o amor é o principal de todos, de todos. Somos chamados a fazer todas essas coisas, a serem soldados, sermos fortes, a lutarmos pelo Senhor, sermos vigilantes, mas tudo em um espírito manso e humilde de amor. Esse é o dom principal que Deus quer de nós. Agora, Paulo vai falar sobre os 3 homens que levaram as perguntas para eles. Então, ele vem no versículo 15. Vocês conhecem a Estéfanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros que o ajudem e trabalham com eles. Estou alegre com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram, e eu sei que animaram a vocês também. Gente como essa merece elogios. Então, aqui, o que um dos comentaristas que eu li falou, que esses 2 homens que estavam com ele deveriam, pelos nomes, né? Porque naquela época tinha muito a ver, os nomes tinham sentidos e determinava a família, um monte de coisa. Então, eles falam que esses 2, Fortunato e Acaico, poderiam ser escravos ou empregados de Estéfanas, que tinham acompanhado a ele nessa viagem. E eles também eram cristãos e participavam da igreja junto com eles. Então, foi isso que o comentarista falou. Aí aqui ele vem falando sobre Priscila. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Aquila e a sua esposa Priscila, e a igreja que se reúne na casa deles também mandam saudações cristãs a vocês. Então, lembra-se que naquela época as igrejas se reuniam em casas. E Aquila e Priscila tinham uma igreja na casa deles, e eles estavam mandando saúde. E Aquila e Priscila, na verdade, conheceram a Paulo em Corinto, né? Então, eles estavam mandando saudações para eles. Em Atos 18, vocês vão encontrar isso, tá? A gente já tinha colocado lá. Aí, Paulo continua. Escrevo isso com a minha própria mão. Então, assim, o resto da carta, ele pode ter ditado para alguém, ou parte ele escreveu, parte ele ditou, mas esse restinho aqui, ele fala que está escrevendo com a própria mão. Saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Então, na minha outra Bíblia, fala que seja anátema. Anátema, eu estava pesquisando, eu acho que seria como na Igreja Católica vocês usam de excomungar, né? Então, assim, aquela pessoa, ele está falando, quem não ama a Deus, que saia de uma vez por todas do grupo, né? Que seja excomungado, que seja anátema, que seja arrancado daí para não atrapalhar ainda mais as pessoas que estão querendo conhecer mais a Deus, né? Então, essas palavras, no contexto daquela época, daquela região, era forte, muito forte o que Paulo estava dizendo, mas ele, na verdade, estava dizendo isso seriamente, ele estava puxando a orelha ali do povo. Eu vou ler aqui esse pedacinho, não foi eu que escrevi, não. Na verdade, anátema, amaldiçoado, era o terceiro dos 3 níveis de disciplina entre os antigos judeus. O primeiro nível era uma simples separação de um homem da sinagoga por 30 dias. Então, se alguém fazia alguma coisa que precisava de disciplina, né? Então, tinham 3 etapas. Primeiro, se afastava por 30 dias. Se alguém não se arrependesse nos 30 dias, estava sob o 2º grau de disciplina, dando-lhe ainda um tempo indefinido para se arrepender, mas advertindo das terríveis consequências que viriam.
E o terceiro nível era o anátema. E, com isso, toda a esperança de reconciliação e arrependimento havia sido cortada. O homem já não poderia se reconciliar com a sinagoga e não era mais considerado judeu. Pesado, né? Já não tinha nenhuma relação com a igreja ou com a nação, né? Eu acho que era a igreja e a nação naquela época do judaísmo era uma coisa só, né? Aí o que Paulo termina nesse versículo aqui? Ele fala Maranata. Maranata quer dizer vem, Senhor Jesus. Lá 2050 quase anos atrás, Paulo estava desejando que Jesus voltasse. Ele desejava que Jesus voltasse. E você deseja? Eu desejo, mais do que nada nesse mundo. Porque Jesus vai trazer o quê? O reino de Deus. Nós vamos estar com ele para sempre, naquele corpo que ele estava falando ali, ó, restaurado, vivificado, um corpo novo, uma mente nova, tudo novo, e que nunca mais vai se desintegrar, não vai sentir dor, não vai sentir enfermidade, não vai se decair, né? Não vai ser perfeito demais. E ele continua que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês e que o amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo. Então, a graça e o amor de Jesus. Ele está entregando para aqueles irmãos, eu acho tão lindo, porque em várias cartas Paulo dirige a eles como filhinhos, filhinhos, eles são filhos espirituais. Foi Paulo que levou o evangelho para eles. Ele se sente responsável por eles. E como a gente, quando vê um filho, né, escolhendo um caminho que não devia, ou fazendo uma coisa, ou sofrendo uma consequência de algo que ele escolheu, dói o nosso coração. Paulo também. Né? Paulo estava triste, ele dizia, gente, eu quando estiver aí com vocês, ele falou no outro capítulo passado, não quero ficar chamando atenção, eu quero desfrutar a companhia de vocês. Né? Então, aqui ele está dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês e que o meu amor, eu amo vocês, vocês são parte da minha vida, que o meu amor esteja com todos vocês. Por quê? Porque o que nos une é Cristo. E essa é a coisa mais importante entre nós, é que nem o nosso grupinho aqui. Né? A gente tem coisas em comum, a nacionalidade, mas o que nos une aqui é Cristo. Nós estamos nesse encontro aqui toda quarta-feira, é por causa de Jesus. Né? O propósito nosso é Jesus. As palavras finais de Paulo, escritas com sua própria mão, revelam o seu coração de amor para com esses filhos espirituais. Embora ele teve de repreender fortemente esses coríntios, a gente viu durante esse livro, ele foi bem severo com eles algumas vezes, né? Ele fazia movido pelo amor e a preocupação para com eles. Foi o amor de Paulo, tanto por Jesus quanto por sua igreja, que o tornou um grande apóstolo. O amor expresso através do serviço humilde nos torna grandes no reino de Deus. Jesus tinha falado, né? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Né? Quem quiser ser o primeiro na fila, deixa passar os outros na sua frente. Paulo sempre inicia suas cartas com as suas credenciais. Vocês podem olhar Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses. Paulo sempre começa suas cartas. Paulo, servo de Cristo, apóstolo separado para o ministério, para o evangelho. Isso para ele era mais importante. Paulo, gente, vocês lembram quem era Paulo? Ele era high rank lá nos sacerdotes e nos fariseus dos judeus. Não era qualquer pessoa que conseguiu a posição que Paulo tinha, mas depois que ele teve o encontro com Jesus, tudo aquilo caiu por terra. Ele preferia ser chamado de servo do Senhor Jesus Cristo.
Aqui eu coloquei onde na Bíblia a gente vai ver as qualificações de Paulo, tá? Se vocês quiserem lembrar lá, quando ele fala onde que ele estudou, nos pés de quem? De Gamaliel, né? Jesus veio ao mundo com a missão de salvar a humanidade do pecado e da morte. O preço para essa missão foi muito alto. A dívida era minha, mas Jesus a pagou sem reclamar. No processo, Jesus nos ensinou o amor, a humildade e o serviço. Os apóstolos de então e muitos que vieram depois se esforçam para viver uma vida que reflete o Mestre. A Bíblia diz para a gente ser imitadores de Cristo, né? Paulo chegou ao ponto que ele era tão imitador de Cristo que ele teve a audácia de falar, e assim, ele tinha autoridade, né? Mas ele teve a audácia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que eu tenho coragem de falar isso? Ainda não. Eu quero ser imitadora de Cristo em cada dia, mas ainda tem muita coisa, muita aresta que precisa ser podada, né? Mas eu preciso cada dia mais, né? Mais de Cristo, mais do seu amor, mais da sua humildade, mais da sua bondade, mais da ternura, né? Jesus os chamou, aqui eu vou ler o versículo de Mateus 20, ele diz assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Assim era Paulo. Depois daquele encontro com Jesus, ele passou a ser um servo, né? Servo, ele era líder, ele era importante, ele tinha um nome, ele tinha uma carreira. Mas depois que ele encontrou com Jesus, para ele o mais importante era ser servo de Jesus, né? Nós temos o Espírito Santo conosco, e o Espírito Santo nos ajuda, ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos corrige quando a gente está disposta a escutar, a prestar atenção naquela vozinha lá que está dizendo: ai, eu acho que você não devia fazer isso, ou isso aí você pisou na bola. E é nesse momento que a gente fala: ai, Deus, perdão. E ele está ali, disposto a perdoar, né? Hoje eu estava lendo no Salmo 103, que diz que como o oeste se distancia do leste, assim Deus joga as minhas iniquidades para longe, uma vez que a gente confessa, né? E ele tem poder para fazer isso. Tem um versículo em Jeremias que fala que a gente precisa ser como um vaso nas mãos do oleiro, né? O barro. A gente começa com um monte de barrinho assim, e o oleiro vai moldando, vai virando ali, virando aqui, até se transformar num vaso. Que nós possamos ser assim nas mãos de Deus, um vaso disponível para que Deus possa nos usar, para que Ele possa fazer conosco. Às vezes a gente tem medo do plano de Deus, às vezes eu não entendo por que às vezes eu fico com receio, né, de deixar Deus fazer o que Ele quer, porque sempre é o melhor, né? Mas a gente está tão acostumado a querer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Então, que Deus coloque dentro de nós aquele desejo, né, de navegar, deixar ele fazer o nosso barquinho navegar para as águas tranquilas. Às vezes o mar vai ficar turbulento, às vezes o vento vai bater forte, mas a gente sabe que quando a gente está com ele no barco, não tem que ter medo de nada, né? Será que estou disposta a colocar as minhas credenciais aos pés de Jesus e deixar que ele me use para a sua glória? Seja ela qual for, eu não tenho muita credencial, não. Mas o credencial de mãe, de esposa, né? Ou de uma pessoa que quer sempre fazer as coisas da sua maneira, vamos colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele nos guie, que Ele nos molde para ser aquilo que Ele quer
que nós sejamos. Que Deus abençoe cada um de vocês essa semana.